2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Segunda Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Amém? Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, ainda mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, do capítulo 10 até o 12, por volta do 12, Paulo ele defende o apostolado dele. Naquela época, na igreja de Corinto, alguns inimigos de Paulo, alguns falsos apóstolos se levantaram e para desvalorizar a pregação de Paulo, eles inventavam algumas mentiras, as quais até diziam que ele não era apóstolo, que ele não era enviado da parte de Deus, que o evangelho dele não era pregado com verdade. E Paulo, a partir do capítulo 10, ele começa a defender o apostolado dele diante da igreja de Corinto. Então ele começa o verso 1 dizendo: olha, se necessário for me gloriar, eu vou me gloriar e mostrar o porquê que eu sou apóstolo. Então ele começa a contar sobre a revelação que ele teve. Bom, o engraçado, é que hoje, na igreja atual, não digo aqui graças a Deus, porque aqui eu não tenho visto isso, mas a necessidade do ser humano em ter experiências para mover a fé e se manter na igreja, se manter crente em Cristo, tem sido muito grande. Paulo, apóstolo, escolhido pelo próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo pregou o evangelho para ele recebeu em revelação. Até alguns teólogos dizem que quando ele se refere a essa revelação de 14 anos, que ele foi buscar na memória, é justamente aquilo que ele diz em Gálatas 1, verso 12, que ele fala: olha, o evangelho que eu recebi, não recebi de homens, mas recebi do próprio Cristo. Alguns teólogos dizem que é sobre essa parte que ele está se referindo. E Paulo, ele buscou há 14 anos na memória uma revelação. E hoje, na igreja atual, nós vemos, infelizmente, que muitos de nós nos movemos e queremos nos mover por experiências o tempo todo com Deus. Quando, na verdade, a palavra de Deus, o próprio Jesus nos chama a viver pela fé. E não por experiências, não por revelações, o que muitas pessoas buscam hoje nas igrejas. Paulo, um grande homem de Deus, para poder buscar uma experiência dele que ele teve com Deus, ele teve que ir há 14 anos. Olha lá, 14 anos atrás. Só que isso não fez com que Paulo desanimasse na fé. Porque ele não vivia dependente de experiências, mas ele vivia dependente de Cristo.
E a fé dele era muito bem firmada. E ele vai falando sobre essas revelações, e ele diz, olha, para que eu não me gloriasse, Deus me colocou um espinho na carne. E esse espinho na carne, não se sabe o que é direito, mas a função desse espinho era para manter Paulo humilde. E eu dei essa introdução, essa pequena introdução, mas eu gostaria de frisar nessa passagem do texto. Porque às vezes nós nos perguntamos, se eu sou filho de Deus, se eu creio em Cristo, se eu vou sagradamente aos cultos, às terças-feiras, aos sábados, aos domingos, por que então eu sofro? Se eu oro, se eu jejuo, se eu medito, por que então eu sofro? Muitas vezes nós não entendemos, e não digo necessariamente que o sofrimento do cristão seja única e exclusivamente por esse motivo, mas em especial nesse texto, o que Deus coloca em Paulo é para mantê-lo humilde, para manter Paulo na posição de servo. Eu acho interessante uma frase que Paul Washer diz. Ele fala, olha, não é bem nessas palavras, mas eu vou deixar mais claro para vocês. Ele diz assim, olha, vocês já perceberam como é diferente quando uma prostituta se converte, quando um ladrão se converte, quando um drogado se converte? Ele experimenta o amor de Deus e ele é totalmente transformado. E ele vive de uma forma profunda isso. Ele reconhece a graça de Deus, ele reconhece da onde Deus o tirou. E para ele, não precisa de mais nada. Ele vive Deus, ele quer buscar Deus, Agora, em compensação, às vezes, nós que crescemos dentro da igreja, que nunca nos envolvemos com drogas ou criminalidade, ou tantas vezes é tão difícil de nós sentirmos esse amor e expressar ele, né? Porque nós estamos acostumados a, digamos assim, fazer por merecer. Já o bandido, a prostituta, eles sabem que eles mereciam a condenação, isso é óbvio para eles. Mas nós que nascemos na igreja ou nascemos em uma família estruturada, nós dificilmente temos essa percepção do quão grande e maravilhosa é a graça de Deus. E é por isso que quando Deus coloca esse espinho na carne de Paulo, ele ainda vai até Deus por 3 vezes. Paulo, grande homem de Deus, apóstolo, vai por 3 vezes diante de Deus e pede a ele: Senhor, tira esse espinho de mim. Tira esse sofrimento de mim. E Deus por 3 vezes responde a ele: Paulo, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. E realmente, irmãos, a graça de Deus nos basta. Muitas vezes nós olhamos, passamos por dificuldades financeiras, dificuldades em relacionamentos, dificuldades dentro da família, dificuldades com nós mesmos. E nos sentimos fracos. E é nesse momento, onde nós nos sentimos fracos, é que devemos lembrar da graça de Deus. Abram a Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 13.
Colossenses capítulo 1, verso 13. Vamos tentar entender um pouco por que a graça nos basta. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus irmãos, quando Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, ele vai dar uma pequena explicação do nosso estado enquanto estávamos sem Cristo. E, meus irmãos, é um estado terrível. É um estado terrível. Porque em 4 versículos, ele nos chama de filhos da ira, filhos da desobediência, filhos de Satanás, que estávamos mortos. Tudo isso sem Cristo. Tudo isso sem Cristo. Após isso, pelo muito amor que Ele nos amou, pela graça sois salvos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E hoje, nós estamos no reino do seu Filho, do Filho do seu amor. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso de uma maneira tão maravilhosa que ele falou assim: olha, se eu me glorio nas minhas fraquezas. Veja, Paulo não se gloriava nas experiências dele. Muito menos queria viver de experiência. Olha, eu fui no culto hoje e não senti Deus. Eu queria uma palavra profética ao meu coração. Queria que Deus viesse e acabasse com o meu sofrimento. A graça nos remete a muito mais coisas do que essa vida pode nos dar de sofrimento, meus irmãos. E Paulo entendeu isso. E ele quer que a igreja de Corinto entenda. E Deus colocou essas palavras aqui, na sua Santa Escritura, para que hoje nós entendêssemos isso. Nós não precisamos, meus irmãos, viver uma vida maravilhosa, sem sofrimentos, sem dificuldades. É claro, nós teremos tanto momentos bons quanto momentos ruins. Mas os momentos ruins da nossa vida, nós devemos sempre lembrar que a graça de Deus nos basta. Nos momentos de sofrimento do cristão, devemos lembrar que a graça dele nos basta. A graça nos transformou em filhos. Meros peregrinos nessa terra, estrangeiros. O sofrimento que temos hoje em nada se compara com a glória que será revelada em nós. Essa palavra, meus irmãos, tomem em seus corações como uma palavra de ânimo, para sairmos daqui deste culto essa noite renovados em nosso espírito, para enfrentarmos dias de luta, dias de bonança, independente da situação. Quando se casa, faz os votos, olha, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, enfim. Nós temos, irmãos, que ter isso em mente. Olha, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou sofrendo, se eu estou feliz, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Essa deve ser a nossa consciência quando nós acordamos todos os dias pela manhã.
o que for para acontecer nesse dia, que seja para a glória de Deus e independente, a graça dele me basta. A esperança de todo cristão não é olhar para o agora e ver as coisas que estão nos rodeando nesse momento. Não é isso. A esperança de todo cristão é olhar para frente, olhar para aquilo que Cristo nos prometeu e esperar com alegria, porque a graça nos basta. Ele nos salvou. Nós não merecíamos tal salvação. Todos os dias, dia após dia, nós pecamos contra Deus, ferimos a santidade dele. Somos mais do que culpados o tempo todo. Mas ele, com o seu amor que muito nos amou, nos salva. Estende as mãos dele para nós, meros pecadores. E esse texto, meu irmão, ele nos ensina a ser humildes também. Porque se é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa, nós não devemos olhar com um olhar soberbo para a vida, para os nossos irmãos. É até difícil de acreditar, mas muitas pessoas às vezes se alegram em ver o seu irmão caído, em ver o seu irmão fraco na fé. Eu sei porque tem um amigo que andava comigo e ele se afastou, se esfriou na fé, e eu ouvi muita gente dizendo, olha, foi porque um dia ele se rebelou. Foi porque um dia ele contrariou a autoridade dele, a autoridade espiritual sobre a vida dele. Pessoas espirituais, que se dizem espirituais, se regozijando. Não assim na minha frente, tipo, tô feliz. Não, mas você vê o ar de felicidade da pessoa em ver aquele irmão caído. E é por isso que Paulo fala assim, olha, eu não vou me gloriar. Eu não posso. Se eu for me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. E se eu me glorio nas minhas fraquezas, quando eu ver meu irmão fraco, eu vou ir ajudá-lo, eu vou... A graça que me fortalece, a graça que me basta, vai bastar para o meu irmão também. E nós vamos caminhar juntos. Vamos nos ajudar. Vamos nos fortalecer. E a esperança, meus irmãos, a esperança que essa graça nos dá está lá em João 14. Abram sua Bíblia em João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Do verso 1 ao 3. Aí está a esperança do futuro do cristão. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus amados irmãos, se hoje você sofre, está passando por um momento de dificuldade na sua casa, na sua família, em relacionamentos, consigo mesmo, olha para esse texto. E depois de ler esse texto, se você não enxergar que a graça de Deus te basta, meu irmão,
reveja a tua fé. Examine-se a si mesmo. A esperança de um cristão é a esperança de um dia estar na glória com Deus, porque fomos salvos por Cristo. E Ele não deixará nenhuma das suas ovelhas se perderem. Esse é o nosso regozijo. Seja nas tribulações, nas angústias, nas perseguições, onde quer que for, em qual situação for, não importa. Não importa. Porque Cristo vive, está sentado à direita de Deus. E Ele nos prometeu isso. Ele nos promete isso pela sua palavra. E nós podemos nos agarrar a essa fé. Nos agarrar a isto que Ele nos diz. E viver em paz. Quando nós desanimarmos, vamos olhar para isso. Vamos nos lembrar que a graça de Deus nos basta. Vamos olhar para Cristo que suportou tamanha afronta de pecadores e foi até a cruz. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Lembre-se disso quando chegar na sua casa. Lembre-se disso quando for para o seu trabalho, para a sua faculdade. Lembre-se disso quando se deparar com momentos difíceis na sua vida, com momentos alegres. Independente de tudo, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque essa é a esperança maravilhosa que nos move. Amém?